Em junho de 1974, Moçambique e Angola estão praticamente sem governo e mergulham no caos. Mário Soares esforça-se por conseguir um cessar-fogo em África, mas em vão. Está maniatado pela política de descolonização de Spínola, que se recusa a negociar a independência das colónias sem um referendo. A coordenadora do MFA discorda. Spínola sofre a primeira derrota política com a queda do governo de Palma Carlos. Vasco Gonçalves é o novo primeiro-ministro e Melo Antunes entra para o governo. Em Angola e Moçambique há novos governadores e novos governos provisórios que não conseguem governar. A contestação alastrou, generalizou-se. O preço dos produtos de primeira necessidade sobe mais de 50%. Multiplicam-se as greves fomentadas por todos, negros e brancos. Isto apesar de, já em julho, a Frelimo, alarmada com o caos económico que se instala no país, avisar que está contra essa onda de greves. Poucos lhe dão ouvidos. A luta contra o referendo defendido por Spínola e o seu governo lança os frelimistas numa agitação febril. Havia aquela controvérsia de ideias que surgiram depois de 25 de Abril, autonomia, não autonomia, referendo, não referendo, a independência, a Frelimo não combateu em todo o território, portanto tem que haver referendo para saber se querem ou não querem, essas coisas todas. E nós queríamos um referendo em Moçambique para legitimar esse referendo durante as várias fases da negociação. Foi admitido que pudesse ser durante o período de transição, que não tivesse que ser ainda sob total administração portuguesa, o que a Frelimo não queria. Aliados à Frelimo estão os democratas de Moçambique e muitos estudantes da universidade. Antes do 25 de Abril, a associação académica tinha sido fechada e os principais dirigentes mandados para a tropa. A queda do regime ressuscita toda a atividade política universitária. Mas aí havia grupos maoístas, outros leninistas. Os universitários eram acadêmicos, tinham as suas opções por aqui, por ali. Uns apareciam com o livro de Mao Tse-tung, outros apareciam com o Capital e todos queriam a independência. Claro que não era a maioria, talvez, dos estudantes universitários da altura, mas ainda era uma massa de estudantes bastante importante, que nos apoiava. Éramos muitos, éramos realmente muitos. Mas nem só os universitários se envolvem. Também os estudantes do ensino secundário entram na reivindicação da independência. É o caso de Ana Magaia, os atriz. Fazíamos grandes saraus de poesia e grandes peças de teatro. E foi mais ou menos através da arte que nós manifestamos a nossa maneira de estar perante o que estava a acontecer no nosso país. Em Portugal, a pressão aumenta. Da Guiné, Angola e Moçambique chegam ao governo moções dos núcleos do MFA exigindo a negociação imediata com os movimentos da guerrilha. Pressões, ultimatos, vieram ultimatos de toda a parte, de São Tomé e Príncipe, de Cabo Verde, de toda a parte, apesar de não ter havido guerra, como sabe. Era o estado de espírito da época, quer dizer, houve uma contaminação psicológica, digamos assim, de colónia para colónia, no sentido da exigência de uma libertação e de uma independência imediata. Não? Pois também aqui havia o estado de espírito correspondente, nem mais um soldado para ultramar, queremos os nossos filhos amanhã. Em meados de julho viemos a tomar em uma posição que era ou as negociações se iniciavam de facto com a Frelimo ou nós prevíamos que pudesse haver uma situação muito complicada em termos militares, em termos das Forças Armadas, inclusivamente uma entrega quase sistemática, não é? As várias unidades que estavam isoladas se poderem entregar à Frelimo ou poderem ser de alguma maneira molestadas, portanto a situação militar se tornar incontrolável. Não é? Nós tivemos que fazer sentir isto bem a Lisboa. E houve assim um certo perigo, nós pelo menos tivemos assim um bocado de medo de não houvesse para ali qualquer dissabor gravíssimo que então enxerga. Isto para mim era uma desonra total, se tivesse havido ali.
Não, largarem aquilo da mão e vir-se embora, retirarem, entregarem, qualquer coisa assim desse jeito. Isso levou-nos a ter que fazer inúmeros contactos locais, portanto, deslocações que nós fizemos aos lugares onde as tropas estavam estacionadas, para garantirmos de que o processo era irreversível e queria conduzir às conversações com a Frelimo. E, em segundo lugar, procurar que eles mantivessem, que todas as tropas mantivessem minimamente a sua capacidade de funcionamento e de utilização. Em fins de julho, Spínola anuncia a lei que garante a independência das colónias e a negociação com os movimentos de libertação. É o momento do Presidente da República reiterar solenemente o reconhecimento do direito dos povos dos territórios ultramarinos portugueses à autodeterminação, incluindo o imediato reconhecimento do seu direito à independência. Eu disse, mas então eu sou o Ministro da Coordenação Interterritorial, o Ministro para o Ultramar, digamos assim, e sou o último a saber como os maridos enganados. Eu tenho defendido isto e agora vejo isto consagrado em lei sem eu saber de nada. E vou para Belém, disparei para Belém e pedi a minha demissão ao Presidente da República. Ora, ele disse-me assim, mas eu não assinei essa lei. O Sr. Presidente não assinou essa lei, mas ela está publicada no Diário do Governo. Dou-lhe a minha palavra de honra, que não assinei essa lei. Não tenho que dar a palavra de honra, eu acredito, vamos mandar vir o dossiê da imprensa e vamos saber o que é que se passou. De facto, veio o dossiê e a lei não estava assinada pelo Presidente da República. A lei está insuficiente, disse-lhe eu. Primeiro é preciso publicá-la outra vez com a sua assinatura. Em segundo lugar, ela precisa de um segundo artigo, precisa de alguns toques. A Lei 774 vem na sequência da formação do governo de Vasconcelos e da derrota política de Spínola, sobretudo no Conselho de Estado. Este desaire deixa o Presidente da República politicamente muito fragilizado. Em público, o general assume entusiasticamente a nova lei, mas não está convencido. O anúncio de Spínola é muito bem recebido em Portugal. Ouviram as declarações do general Spínola? Ouvi, sim. O que pensa? Penso bem que está certo. Acho bem que se dê independência àquelas colónias. As declarações do general Spínola? Tenho imensa pena, mas não li. Mas amanhã dou-lhe uma resposta. Acho que estão no seu direito de ter independência, não é? Acho bem. A independência se há de ser amanhã, que seja já hoje. Desde o momento que os povos concordem, acho que sim. Qual é a sua opinião, senhor? Eu não ouvi nem li nada. E não leu os jornais? Não li nada. Não ouviu falar? Nada. Não ouvi falar, mas não ouvi falar. E o que é que pensa disso? Não ouvi nada. Não ouvi nem li nada hoje. Está correto as declarações do general Spínola sobre o reconhecimento do direito à independência? Sim, estamos satisfeitíssimos porque o meu marido vai na terça-feira para Moçambique, ele é da Força Aérea e realmente eu estou satisfeitíssima, vim agora de comemorar realmente porque estou à espera dele de volta daqui a um mês, 2. Em julho de 74, a guerrilha já se infiltrou profundamente no centro de Moçambique. Um destacamento da Frelimo, bem enquadrado, entra na Zambésia e estabelece uma base em Mongua, perto de Milange. Paulina Mateus é a comissária política desse destacamento, com mais de 100 homens. A primeira preocupação é fazer várias reuniões explicando às populações e mobilizando aos jovens para incorporar na frente de libertação. E menos de um mês nós já tínhamos 500 homens na fronteira e esses homens, alguns foram treinados em Natingwe, os outros foram treinados em Chipata, numa das províncias da Zâmbia. São esses que foram formados polícias e soldados que asseguraram a independência nacional aqui em Moçambique. Em fins de julho de 74, os soldados portugueses procuram a todo custo chegar ao diálogo com os guerrilheiros, mesmo antes do cessar-fogo oficial. Um dos primeiros contactos acontece em Tete, no centro de Moçambique. Para aí. Então, boa tarde. Boa tarde. O senhor quem é? Eu, Pinto Froze. Da onde? Daqui moçambicano. Da Frelimo? Da Frelimo. Pai, manda andar, né?
What's your name? Sando Kiwata. Are you from Frelimo? I am from Frelimo. Are you a soldier or a chief? Or... I am a commandant. You're commandant. You got a group. I'm commandant of sabotage. Commandant of sabotage. You work on this area of Tet? I am to Wetafa destacamento. Eight? Wetafa destacamento at in Tet. Tet, the 8th zone in Tet. Yes. I see. And what are you doing here? When did you come here? We came here on Sunday. On Sunday. Because it's peace, it's finished the war. The war? The war is not yet. It's not yet finished. Yeah, only we have stopped fighting because of need to talk to each other with the governo português. Outra zona de aproximação é na província da Zambésia, onde está Paulina Mateus. Os militares portugueses pedem a populares que levem uma carta aos guerrilheiros para marcarem um encontro. Os guerrilheiros hesitam. É que a direção da Frelimo finge ignorar e até proíbe contactos. Nós tínhamos todo o cuidado, porque tínhamos orientações da nossa direção que nós não podíamos fazer nenhum contacto com a tropa ou com qualquer entidade no interior, porque isso tinha acontecido em Tete e o Camargo Presidente tomou medidas. Desde fins de junho que o exército português está a retirar do interior e a concentrar-se nas zonas urbanas. O comando, já sem apoio da PIDE, não tem informações e teme que a guerrilha explore militarmente essa retirada. Fomenta, portanto, os contactos informais entre soldados e guerrilheiros. A gente não tem origem de informações, a gente não tem uma fonte de informação, então para o inimigo não andar completamente à solta, vamos nos tornar amigos do inimigo, quer dizer, vamos ver se nos entendemos com eles, conversamos com eles. Estando nós juntos, pode ser que a gente consiga não ser surpreendidos com muitas coisas e tal. Era um bocadinho utópico, mas olha que resultou. Resultou e resultou bastante bem. Mas nós arriscamos porque a carta, quando veio, também estava a nos dizer que queria entregar-nos a chave do material do quartel de Milange e que eles, normalmente, nessa altura, as sentinelas deles nos quartéis paravam e tinha só uma bandeira branca na mão. Então, nós fizemos a questão de recebê-lo a eles numa distância de 3 horas de tempo com a nossa base. Recebemos a eles vieram terem conosco e falamos com eles disseram que nós deveríamos garantir o mato e nós impusemos eles também que deveriam garantir a cidade. Na realidade, tanto o comando português como o da Frelimo aproveitam a boa vontade de aproximação dos militares de ambos os lados, desde que essa aproximação lhes seja favorável. A nossa ação era mais para a mobilização da própria tropa colonial portuguesa, para estar contra a própria máquina colonial, estar a favor do 25 de abril e a favor da independência. A tropa veio nos buscar, fomos para Milange, eu em pessoa dirigi o comício com a população e com a tropa colonial que lá estava, explicamos os objetivos da nossa luta. Samora Machel acaba por elogiar a iniciativa, mas toda a trégua é ensombrada quando os guerrilheiros tomam o quartel de Namatil, ou Omar, junto ao rio Rovuma, já no dia 1 de agosto. São aprisionados 140 militares do exército português. Diz a Frelimo que este ataque esteve para ser feito no próprio dia 25 de abril. Fomos atacar no dia 1 de agosto, atacamos o posto do mar na Matile e fizemos a prisão de mais de 40 soldados portugueses, sem disparo. Foram mais de 140. Sim. Não, esses eram soldados brancos, desculpa a expressão. Só 40 eram brancos e o resto eram moçambicanos. Em consequência, eles estavam cercados, com o megafone foi dada a ordem para se renderem, eles responderam imediatamente que sim e correram para a pista, perguntaram para onde deviam ir, disseram venham para a pista de aviação e eles vieram para a pista de aviação e renderam-se nesse momento. Na realidade, os guerrilheiros apelam a que a guarnição saia sem resistir. Garantem-lhe que a guerra já acabou e, de facto, a própria Rádio Moçambique, no seu noticiário, dá conta da confraternização por todo o lado entre militares portugueses e guerrilheiros.
Com a captura de Omar Namatil, a Frelimo consegue mais um trunfo nas negociações com Portugal dias depois. Nessa altura, Jorge Jardim, fugido de Portugal e de uma ordem de prisão do general Costa Gomes, movimenta-se nos países vizinhos de Moçambique. Tem uma estratégia que poucos entendem. A certa altura, começam a chegar ao quartel-general de Nampula informações dispersas e diversas de que o nosso engenheiro Jorge Jardim preparava uma força para invadir Moçambique pela Zambésia. Se isto fosse verdade, se isto se confirmar, era muitíssimo grave, porque nós já estávamos na remodelação do dispositivo, isto é, nós já estávamos a tirar as forças mais afastadas e a recolhê-las das cidades para depois evacuar por mar ou por avião para a metrópole, quer a norte do Zambésia, quer a sul do Zambésia. Se o Jardim fizesse ali qualquer tentativa de ação sobre a Zambésia, como sabe, cortava-nos a coisa ao meio. E ficávamos com uma dificuldade enorme de movimentar e de coordenar estes Exatamente. Sousa Menezes consegue um encontro com Jorge Jardim a meio do Lago Niassa, a bordo de uma lancha da Marinha Portuguesa. Conclui que Jardim não tem qualquer plano agressivo e que até deseja voltar a Moçambique. Em primeiro lugar, o engenheiro Jardim continuava a ser um grande apaixonado por Moçambique, considerava a sua terra, a sua segunda terra, se quisermos a sua segunda pátria. Em segundo lugar, queria regressar a Moçambique. E em terceiro lugar, estou convencido que queria regressar a Moçambique pela mão da própria Frelimo. Tudo indica que Jorge Jardim tinha de facto um projeto que passava pela partilha do poder com a Frelimo. Só que a Frelimo teria de ser expurgada da sua ala radical, nem que isso tivesse de ser feito por golpe militar. No seu livro Moçambique, Terra Queimada, publicado em 77, o próprio Jorge Jardim refere um plano de emergência que envolveria a ação militar. Álvaro Récio era um dos homens de confiança de Jardim e, muitas vezes, seu mensageiro. Limitaram-me a fazer algumas atualizações do planeamento que estabelecera antes do 25 de Abril. Dispunha de ligações, fidelidades a toda a prova e de meios operacionais que me consentiam, se hipoteticamente necessário, imobilizar as unidades portuguesas que tentassem reagir. Para isso, porém, era necessário receber as tropas da Frelimo triunfalmente nas cidades, fazendo-os abandonar os seus dispositivos no mato e entorpecendo a guerrilha no convívio com as populações em que se deixariam envolver. Em campo aberto ou em luta urbana, as forças da Frelimo pouco valiam, sendo provável que se dividissem. Eu estou absolutamente ciente que existia um plano de emergência. O Jardim escreveu cartas, mandou mensagens para garantir a ordem com as tropas que estavam estacionadas em Moçambique, cujos líderes, entre determinadas armas, eram favoráveis à entrada da Frelimo, mas não deixar a Frelimo ser conduzida, não deixasse que a Frelimo fosse conduzida por, digamos, por um partido comunista, como depois veio a acontecer. Ora bem, o engenheiro Jardim tinha, de facto, um plano de emergência para que isso não acontecesse. Em agosto, Moçambique está ingovernável. O governador Soares de Melo demite, mas uma parte do governo provisório continua. O advogado Sérgio Espadas mantém-se como ministro da Justiça. Descobre então que o novo sistema judicial português não se coaduna com o conceito de justiça dos guerrilheiros já instalados no território. A Frelimo, provavelmente para que não caísse sobre si o rótulo de que eram eles que estavam a provocar os saques e os incêndios e a distribuição de bens materiais pelo país, passou a fazer polícia. E quando encontrava saqueadores, quando encontrava autores de fogos postos, pegavam neles e entregavam-nos às autoridades administrativas. As autoridades administrativas levavam esses detidos à presença dos tribunais. Simplesmente, na lógica do Código de Processo Penal português, que já estava então em vigor em Moçambique, que talvez tenha sido um erro pôr em vigor, era no sentido de haver o menos possível prisões preventivas. De modo que, nesta lógica, os presos eram presentes ao juiz e o juiz mandava-os embora com termo de identidade. E começou a acontecer que os mesmos
os mesmos soldados da Frelimo que tinham apreendido e apresentado o preso, os encontravam na rua. E então começaram a fazer justiça por suas mãos. Encostavam-nos a uma árvore e fuzilavam-nos. Sérgio Espadas dá uma volta por Moçambique e recomenda aos procuradores da República que utilizem um subterfúgio legal. Quando aparecessem casos desses, os indiciassem por crimes contra a segurança do Estado, que de alguma maneira até eram. E porquê? Porque esses crimes estavam sujeitos à jurisdição do Tribunal Territorial Militar, onde não havia cauções, de modo que não eram postos em liberdade. Na cidade da Beira, os principais opositores moçambicanos tentam ganhar força, unindo-se no Partido da Convenção Nacional. O PCN é dirigido por alguns famosos dissidentes da Frelimo, como Urias Simango, que chegou a vice-presidente. Que não seja comprometido o futuro de Moçambique em acordo negociado e firmado entre o governo de Lisboa e qualquer organização ou grupo político, com a exclusão dos outros, porque a nenhuma organização se pode atribuir a legitimidade da representação exclusiva do povo moçambicano sem passar à prova do processo democrático. Este é um dos últimos combates de Simango, aqui fotografado com Che Guevara, como será também de Joana Simeão, acusada de estar comprometida com o regime colonial. O GUMO era uma associação cívica que nasceu durante o regime, como a SEDES também era. Porque é que agora vocês querem realmente julgar GUMO, obra do marcelismo, e SEDES não? Quando foi... Deixa-me falar. Joana Simeão já não terá muito mais tempo para falar. Quem não pode estar nesta reunião do Partido da Convenção Nacional é o padre Mateus Guenjer, hospitalizado na Beira, em consequência de uma agressão de adversários políticos. É também dissidente da Frelimo. Os próprios soldados da Frelimo, o povo, precisava de uma reforma na liderança, mas o Nyerere é que sustentava aquilo. Toda a corrupção não é devido unicamente aos líderes, mas por conta do Nyerere, que tinha o interesse particular. Por isso não consentiu em que na Frelimo houvesse reforma, porque seria prejuízo para ele. A carreira política do padre Guenjer também está a chegar ao fim, tragicamente. Os colonos ultras sabem que lutam contra o tempo. Com a ajuda do banqueiro António Chambalimau, conseguem ser recebidos no Bussaco, pelo homem no qual depositam as últimas esperanças, Spínola. Tentam convencê-lo a ir a Moçambique. Se ele fosse a Moçambique, com certeza, com o prestígio dele, ele poderia travar a ação nefasta que estava a haver em Moçambique, quer do MFA, quer de outras forças, e que as coisas poderiam ser conduzidas de outra maneira, porque o próprio programa do MFA, no seu articulado, falava em autodeterminação, não falava em entrega do território. Trata-se, de facto, de levar o Presidente da República a mobilizar em Moçambique alguns oficiais superiores que coloquem o exército do seu lado contra o MFA, modificando o rumo da descolonização. Ficou pensativo, disse que ia pensar. Vão esperar até ao último momento pela intervenção salvadora de Spínola. Enquanto esperam, tentam garantir apoios na Rodésia e na África do Sul. Nesse momento, o primeiro-ministro Baltasar Foster faz a declaração que a África do Sul não tem que se pronunciar sobre os regimes dos países que o rodeiam e que o que ela quer é que haja ordem e boas relações. Por consequência, dá uma recusa, dá um não categórico à intervenção em Moçambique. A polícia política da Bosse, com quem também eu contactei, eu e o Arlindo Malosso, ofereceu-nos dinheiro para nós conseguirmos, junto do Pedro Mondlane, que foi outra figura política que apareceu em Lourenço Marques, para que o sul do Save, principalmente Lourenço Marques e o Porto, ficassem dependentes da África do Sul. Eu disse, não, nós não somos nenhuma agência de propriedades, nós não estamos interessados em entrar nesses negócios. O FICO tenta também o apoio da vizinha Rodésia de Ian Smith.
fomos conduzidos a uma sala do Parlamento onde falámos com vários deputados rhodesianos, principalmente com o Sr. Dr. Barro. Dissemos a nossa ideia e eles puseram-nos este problema. Precisava do corredor da Beira, mas com aspecto territorial. Não era um corredor da Beira com aspecto económico. O Fico está convencido de que Spínola vai a Moçambique salvar a situação. Mas o general tem agora muito menos força. Aceita mesmo que Melo Antunes vá confidencialmente em 30 de julho negociar com a Frelimo a Dar es Salaam. Spínola até sugere um protocolo secreto no qual a Frelimo seria reconhecida como única interlocutora nas negociações para a independência. A 17 de agosto há um segundo encontro já público na capital da Tanzânia, em que além de Melo Antunes estão Mário Soares e Almeida Santos. Foi precedida de uma ida do Melo Antunes ao encontro do Samora Machel, segundo o general Spínola, sem autorização e conhecimento dele, segundo o Melo Antunes, com conhecimento do general Spínola. Nunca tirei isso ao limpo, para lhe ser franco. Mas a verdade é que quando fomos para Dar es Salaam primeiro e Lusaka depois, o essencial estava negociado. Quer dizer, o abandono de uma consulta popular estava consagrado. Devo dizer que nunca consideraria possível, porque depois de não ter havido na Guiné, não era possível ir para Moçambique, onde a situação tinha algum paralelismo. No interior de Moçambique, o exército português sente que o principal está decidido. Marcelino Alves comanda um grupo especial paraquedista em Tete, mas é deslocado para os arredores da Beira. E em agosto recebo ordens para preparar um acampamento onde os comandantes da Frelimo... Em agosto. Onde os comandantes da Frelimo iriam ficar. Em agosto de 74, tudo na capital moçambicana parece estar como antes. Na realidade, tudo mudou. Mãos desconhecidas fazem detonar granadas. Tentam atemorizar democratas de Moçambique e frelimistas. Há ataques aos jornais que se colaram ao partido de Samora Machel. Este atentado parece estar relacionado com, digamos, a nova orientação do Notícias, que passou a ser nitidamente pela independência e apoiando claramente os princípios da Frelimo. O mesmo acontece, aliás, com o jornal vespertino Tribuna, que também é impresso nas instalações e na tipografia do jornal do Notícias de Lourenço Marques. Pois eu penso que não pode ver-se qualquer ligação com qualquer grupo reacionário importante, senão com pequenos grupos de irresponsáveis que procuram semear o pânico, a agonia e a incerteza, pensando talvez que possam obstar a um fenómeno que é irreversível. Chega-se num ápice a princípios de setembro e às vésperas das negociações finais de Lusaka entre Portugal e a Frelimo. Há uma multidão em vigília permanente no grande estádio da capital. E se escolheu o estádio da Machava para fazer-se uma vela permanente. 3 dias a cantar hinos revolucionários, a reivindicar. Só sairíamos dali depois da assinatura do acordo. Todas as atenções estão no estádio da Machava, onde se concentram em comício permanente da Frelimo mais de 30 mil pessoas. Em Nampula, o comandante-chefe e o chefe de Estado-Maior do Exército Português só na noite de 4 de setembro são informados de que as conversações começam no dia seguinte. Enviam urgentemente a Lusaka um oficial do seu Estado-Maior. Você vai e leva 3 missões fundamentais. A primeira é que não se pode assinar aqui qualquer acordo em prazos e em tempos sem nós em Nampula sermos ouvidos. E para já, se pensam coisa de paz, é preciso de 9 a 12 meses para ter tempo de recolher os dispositivos e sairmos para a metrópole com toda a limpeza. Em segundo lugar, você forçará os políticos, entendendo-se ou não se entendendo, cedendo ou não cedendo, chegar a uma solução, pelo menos de cessar fogo aqui em Moçambique. Já estava pronto. Aquilo foi um ato formal, digamos, da assinatura do acordo. Praticamente só falta discutir o tempo que durará a transição
e a constituição do Executivo de portugueses e moçambicanos que vai governar até ao dia da independência. Portugal quer uma transição longa. A Frelimo pretende que seja o mais curta possível. Em abril de 1975 havia eleições em Portugal e nós não estávamos muito certos quem sairia vitorioso. Mas para não complicar o processo da independência, preferimos que ela tivesse lugar antes de abril. Bom, mas isso não era possível e, portanto, estendemos para 9 meses. A sessão é presidida por Kaunda, chefe de Estado da Zâmbia. Portugal pretende que haja paridade entre ministros moçambicanos e portugueses no governo de transição. Não consegue. 6 ministros serão moçambicanos e só 3 portugueses. Passa-se à discussão do cessar-fogo e a 2 artigos propostos pela Frelimo. Quando veio o artigo sobre os prisioneiros de guerra, o chefe da delegação portuguesa, o ministro Mel Antunes, pediu que se retirasse essa cláusula. Mas porquê? Ele diz que não temos prisioneiros de guerra. Ele volta-se para nós e diz-nos, mas o exército entregou os prisioneiros à PIDE e a PIDE liquidou-os. Bom, aquilo de facto criou um grande gelo na sala. Lembro-me de Samora levantou-se. Todos nós fomos para um canto da sala. O que fazer? Depois Samora disse, ok. Vejo a morder os lábios. Alguns camaradas, vejo o Moiano e outros com lágrimas nos olhos. Disse, não, senhor, vamos continuar. Ele volta para a mesa e diz, retiramos a cláusula. O segundo incidente que tivemos foi relativo aos criminosos de guerra. Havia um artigo sobre o julgamento de criminosos de guerra. Como se lembra, houve crimes de guerra muito bárbaros, massacres, etc. O emprego de armas proibidas pelas convenções dentro da guerra de Moçambique. De novo, o ministro Mel Antunes tomou a palavra, pedindo para retirar-se essa cláusula e dizendo essencialmente que ele, como militar, e muitos de seus colegas militares, tinham sido uma das razões que os motivara para o 25 de Abril era cessar os crimes de guerra. E ele disse, todos nós cometemos crimes de guerra. Retiramos também essa cláusula, a pedido da parte portuguesa. Enquanto em Lusaka se acertam pormenores do acordo, os extremistas movimentam-se na capital moçambicana. Na noite de 6 de setembro fazem rebentar um paiol do exército. Na manhã do dia 7, as ruas são tomadas por um enorme buzinão. Milhares de europeus, na sua maioria jovens, protestam contra uma nunca provada agressão à bandeira portuguesa por gente da Frelimo. A concentração começa na praça principal, junto à estátua de Mozinho de Albuquerque. É um misto de revolta e de festa. Mas nos bastidores há grupos de ultras que começam a caça aos militares e simpatizantes da Frelimo. Ainda poucos compreendem que a festa vai acabar em tragédia. Começamos a ouvir boatos de que o acordo abortou, etc, etc. Então, chego na minha casa, onde eu vivia, no Spamanin, encontro que a minha casa tinha sido invadida pelos ficos. Ao fim da tarde, a Rádio Moçambique começa a difundir em diferido o discurso de Chissano nas cerimónias finais de Lusaka. A cólera dos manifestantes aumenta. A multidão dirige-se para o edifício da rádio. A polícia nada consegue fazer. Uma patrulha da PM tenta intervir, mas é obrigada a retirar-se. Um grupo de manifestantes toma de assalto a rádio. Os primeiros a falar são os que primeiro chegam aos microfones. Gente despolitizada que se considera traída. Como separadores musicais, usam os discos que encontram na cabina de locução. Repetem continuamente o tema Grândola Vila Morena, identificada com o 25 de Abril em Portugal, e a multidão não protesta. Pelo contrário, emociona-se. As chefias da polícia são recebidas em festa e dão a entender que estão com os manifestantes.
Pouco depois, chegam os dirigentes do autodesignado movimento Moçambique Livre, gente de origens diferentes. Entre os mentores do movimento estão duas figuras com percursos políticos muito diversos e até opostos. Vítor Hugo Velez Grilo, médico, antigo dirigente da Federação dos Jovens Comunistas Portugueses e do Socorro Vermelho, estruturas do Partido Comunista nos anos 30 e 40. É então preso, libertado, exila-se em Moçambique. O outro é Gonçalo Mesquitela, intelectual do integralismo lusitano, primeiro amigo e admirador de Marcelo Caetano e depois salazarista ferrenho e deputado por Moçambique. Bombardeados durante meses com propaganda da Frelimo, os manifestantes aproveitam agora a sua oportunidade de falar. Depois, o comerciante e ex-tenente do Exército, Gomes dos Santos, dirigente do FICO, toma o microfone e passa a ser a voz dos rebeldes. Em frente à rádio, a contestação transforma-se em festa. Uma festa que terminará em tragédia. Gomes dos Santos apela aos ex-militares que se apresentem na rádio. Pede o apoio do Exército para que Moçambique não seja entregue à Frelimo. Um dos que aparece movido pela curiosidade e que adere emocionalmente é o capitão dos comandos Gonçalo Fevereiro, hoje proprietário de um restaurante no Algarve. E o Sr. Gomes Santos veio lá e disse-me: Capitão Fevereiro, ainda bem que o senhor está aqui, o senhor vai ficar encarregue da parte operacional. E eu fiquei, sim, parte operacional, mas o que é a parte operacional? Até lhe perguntei na altura, então, isto, onde é que está a tropa? E acho muito engraçado que ele disse: bom, a tropa não há, o senhor tem que arranjar. A multidão organiza um sistema logístico e mantém-se à volta do edifício da rádio, formando um escudo civil protetor aos revoltosos. O capitão Gonçalo Fevereiro tem dúvidas quanto às probabilidades do golpe ter êxito, mas consegue a adesão de algumas dezenas de ex-militares, nomeadamente ex-comandos, todos chamados pela rádio, que vai dando instruções para todo o território de Moçambique. O ponto de encontro passa a ser a Praça Mozinho de Albuquerque, na capital. Gonçalo Fevereiro lança então as bases mínimas de um plano operacional. Garantir a tomada do aeroporto, para ver se o Spínola vinha. Nessa noite, os manifestantes, ainda em festa, ocupam parte do Palácio do Governo, que não reage, esperando que Lisboa encontre soluções. Os revoltosos continuam a procurar frelimistas. Atacam e destroem as instalações dos democratas de Moçambique e da Associação Académica. Os independentistas fogem e procuram um abrigo na zona suburbana. Montam um quartel-general em casa de dois antigos militantes da Frelimo, o casal Caliano, que vive num bairro seguro, a Mafalala. Fez logo uma reunião de emergência, que era para ver qual era o passo a seguir, e reuniu-se. A primeira posição foi ver como se podia tomar a Rádio Moçambique e montar uma estratégia no aeroporto internacional de Maputo. Escondem-se aqui mais de 100 pessoas. Esta casa passa a constituir o centro da resistência ao movimento dos ultras. É a chamada Base Galgo. Por seu lado, na rádio, os dirigentes do agora designado Movimento Moçambique Livre tentam convencer o Presidente da República a tomar partido a seu favor. O general Spínola telefona para o Rádio Clube, fala comigo, eu disse-lhe o que estava a pensar e disse assim: conforme disse a Vossa Excelência no saco, eu torno a insistir que é absolutamente necessário que venha aqui, porque senão isto vai dar um grande problema, como mais tarde veio a dar. E o general Spínola disse: eu vou resolver. Não me disse mais nada. Em Nampula, apanhado de surpresa, o comando do Exército Português quer reagir, mas teme agravar a situação. O nosso grande desejo era acabar com aquilo. E ainda se esboçou, ainda planeámos, não esboçámos, planeámos um ataque direto ao Rádio Clube de Moçambique, que ficava numa rua principal de Lourenço Marques, e que depois foi rejeitado, porque isto vai causar mais danos e se calhar vai matar outras pessoas. A população africana começa a reagir. A situação vai a caminho do descontrole. Na rádio, alguns esperam uma intervenção rhodesiana ou sul-africana. O próprio banqueiro António Champalimau estivera na África do Sul a tentar convencer o governo. Aparecem, de facto, dois sul-africanos. Um deles pareceu-me que era o vice-cônsul, não posso garantir, da África do Sul. A verdade é que estive numa reunião com dois sul-africanos
Dentro do Rádio Clube? Dentro do Rádio Clube, que penso eu que seriam ser da Boss. E que, portanto, nos disseram que teriam na disposição de fornecer 3.000 armas. Dos sul-africanos que nos perguntaram se nós precisávamos de armamento. E nós dissemos, com aquilo que se está a passar em Lourenço Marques, dá-me a impressão que precisamos de armamento. Precisávamos pelo menos de pistolas metralhadoras. Essas armas não chegaram a ser recebidas. Eles dizem, mandem alguém a Nelson Preto. Foi alguém a Nelson Preto, a verdade é que foi preso e nunca houve armamento nenhum. Nunca chegou a ser entregue? Nunca foi entregue nada, nunca tivemos apoio de ninguém. Aliás, eu nessa altura opus-me a que as armas fossem entregues. Apenas as armas ali naquela altura já não faziam qualquer espécie de diferença. Para mim o golpe estava absolutamente abortado. Spínola manda a Lourenço Marques 2 representantes. Um é o Coronel Dias de Lima, um homem da sua máxima confiança. Vão avaliar a situação. São recebidos no aeroporto festivamente pelos revoltosos. Vão à rádio primeiro e depois organizam uma reunião com os vários partidos. Nela participa o reverendo Urias Simango, líder da coligação de partidos moçambicanos anti-Frelimo, o PCN. Urias Simango falou com tal intensidade e com tal verdade que o próprio Coronel Dias de Lima desatou a chorar. À saída da reunião, o Coronel Dias de Lima é aplaudido. Comove-se, pede que confiem no Presidente da República. No mesmo dia, regressa a Lisboa. Mas continua a não haver resposta de Spínola. A situação está agora explosiva. Há multidões que começam a avançar sobre a cidade. Acontecem os primeiros incidentes com europeus. Nos bairros suburbanos nasce um clima de guerra. Os dirigentes do 7 de setembro só encontram explicações fantasiosas para a reação popular. Alunos da universidade brancos, mas com a cara engraxada de preto, foram a Chipamanina. E além disso com outros africanos e começaram a atacar os brancos. O nosso objetivo, a nossa condição não era para matar ninguém, nós não queríamos matar ninguém. A partir desse momento, o Dr. Pires Moreira e o Dr. Velis Grelo foram ao Governo-Geral e resolveram acabar com o movimento. Aurélio Lebon, ex-comando e clandestino da Frelimo, diz ter visto os cadáveres e dá outra versão. Eram comandos portugueses e só descobrimos que eram realmente brancos quando foram recolhidos e estavam todos pintados de preto, portanto tinham cera preta, não é? Até que nós perdemos 2 elementos aqui, que estavam ali na rua do Gol, ali à frente, de sentinela. Vieram os comandos ali por trás, pela vinda do Corpo de Lusaka, entraram assim, lançaram 2 granadas e perdemos esses 2 moços. Ainda hoje não se sabe se eram de facto comandos ou apenas homens com experiência militar. A verdade é que a revolta galvaniza agora a generalidade dos moçambicanos. As bandeiras da Frelimo aparecem por todo o lado, mas a 20 km daqui são ainda os africanos que sofrem os ataques de civis e militares europeus fora de controle. Na zona da Machava, em Fulene, deve-se aos fuzileiros. Estavam em completo desmando, eles matavam discriminadamente, fuzilaram o que puderam. E houve reação da população aí? E a reação da população já era esperada. Fizeram barricadas contra o movimento, porque estávamos a ser mortos. Os cantineiros estavam a matar tudo que era preto. Nós tínhamos estaleiros aqui e um dos proprietários do estaleiro tentou confrontar-se com a população utilizando a arma que tinha, então esse foi morto. Foi sepultado algures por aqui, onde vivia e fazia negócio, na terra que considerava sua propriedade e que hoje é caminho para o fontenário público. Ninguém sequer se lembra de como se chamava. Há, no entanto, alguns cantineiros que escapam com vida, porque são bem vistos pelos vizinhos. Mas tínhamos comerciantes, como o caso do Manuel, aqui, perto. Esse até foi retirado pela população local. E a primeira coisa que as pessoas fizeram quando aconteceu o 7 de setembro, depois do anúncio na rádio, foi ir à casa destes senhores e expoliar tudo. Foi uma azáfama louca. Eu lembro-me perfeitamente, manhã de setembro, cheia de sol, bonita. E meu pai disse, ninguém sai de casa. Mas eu tinha um irmão mais irrequieto que eu, imagina, que foi à cantina do Sr. Gomes e carregou lá um bidé que até hoje existe lá em casa e trouxe um rolo de tecido para fazer coisas que eu julgo que ainda existem lá em casa da minha mãe.
Em Lusaka, no dia 7 de setembro, prepara-se a assinatura do acordo, quando chegam à delegação da Frelimo as primeiras notícias da rebelião. Entrei na sala e mandei um bilhete para o Presidente Samora a dizer, confirmado, os colonos ocuparam a rádio em Moçambique e estão a fazer apelos contra os acordos. O que fazemos? Paramos? Eu até fiz na pergunta, paramos? E Samora responde ao meu bilhete dizendo, vamos assinar. São eles que violarão a sua assinatura. Bom, e assinou-se. Imediatamente a delegação portuguesa parte para o aeroporto e eu creio que eles só foram informados da situação quando fazem escala em Nairobi. Então o Presidente Samora entrou imediatamente em contato com Portugal para falar com Spínola. Spínola diz-lhe que ele é um traidor e que violou o princípio básico de honra, violou a sua assinatura. Spínola diz, não compreendo o que está a dizer, em que língua está a falar. Samora riu-se, dá o telefone ao tenente, não, diz, falo com o seu oficial e dá o telefone ao Tenente Coronel Lousada. O Tenente Coronel Lousada bate os tacões e diz, meu general, o Presidente Samora diz que o meu general é um traidor e tem provas. O nosso receio grande era que esse movimento teria, portanto, o apoio do exército português, tanto em Moçambique. Talvez meia hora depois, no nosso comprimento de onda, começamos a receber respostas das unidades militares portuguesas, das diferentes unidades, em que nos diziam, estamos totalmente de acordo com a Frelimo, queremos cooperar com vocês. Quando, a 7 de setembro, a rebelião branca explode em Lourenço Marques, na Beira há também um ensaio de motim. No centro da cidade surgem cartazes apelando à adesão dos comandos recrutados em Moçambique. Não há resposta de quaisquer forças e a polícia militar intervém, repondo a ordem. A verdade é que na zona da Beira, desde agosto, que vigora uma atmosfera de confiança entre os militares portugueses e os guerrilheiros da Frelimo. Eu apanho o 7 de setembro no mato, juntamente com um conjunto enorme de comandantes da Frelimo, dos quais eu era responsável não só pela segurança deles, que estavam na nossa área, como também pela sua alimentação, como pelo bem-estar. Desde agosto, que a poucas dezenas de quilómetros da Beira são frequentes os comícios dirigidos por militantes locais da Frelimo e mesmo por comandantes da guerrilha. Nesses comícios convivem guerrilheiros, militares portugueses e população civil de todas as cores. No topo da hierarquia regional da guerrilha está em 74 o comandante Cara Alegre Tembe. Quando tem notícias da agitação anti-Frelimo na Beira, decide avançar com os seus homens sobre a cidade. Então, quando a gente chega à entrada do Mataquara, havia um jovem muito bonito, esse jovem, quando digo bonito, simpático, que era o capitão da companhia da Polícia Militar. Era o capitão Campos. Capitão Campos. Um jovem muito alegre, que muitas vezes me escondeu no blindado para fazer patrulha na cidade da Beira. Então ele recebe-me bem. Então já tive mais uma força. Além do pelotão de Alferes Marcelino Alves, já tenho o capitão Matos aqui, na Polícia Militar. Então fiquei mais gordo. Mas a intervenção dos guerrilheiros e do exército acaba por se revelar desnecessária. Os militares assumem de imediato o controlo dos nós vitais que ligam a Beira à capital, ao resto de Moçambique e à Rodésia. Na Beira faz-se uma demonstração de força. Caminhões com tropa portuguesa e guerrilheiros patrulham incessantemente a cidade. Desfilando ao nível de 20, 40 por viatura, pode imaginar então quantas viaturas é que passavam, e desfilaram pela cidade, apenas para dizer às pessoas, por favor, fiquem nos seus lugares, porque nessa altura já estava a Beira, entretanto já estávamos a transmitir na rádio, para as pessoas estarem calmas, para não saírem. Em Lourenço Marques, a massa de colonos que aderiu ao 7 de setembro continua eufórica. Ainda não se apercebe que a revolta abortou, que o caos está à porta e que é urgente negociar uma saída que evite a catástrofe. Este vai ser o objetivo prioritário de portugueses e moçambicanos nos dias tumultuosos que se avizinham. Logo após o 25 de Abril surge a primeira grande divisão no exército português. Os que apoiam Spínola tentam criar uma grande federação de Estados africanos ligados a Portugal. Querem obrigar os movimentos de guerrilha a aceitar a paz
em troca da participação num referendo sobre o futuro da descolonização. Os guerrilheiros recusam e a guerra continua. Mas os militares portugueses, fartos de combater, querem regressar a casa o mais cedo possível. Já desde fins de junho que soldados portugueses e guerrilheiros convivem, mesmo sem autorização formal das hierarquias. No primeiro dia de agosto, a Frelimo convence uma guarnição portuguesa no extremo norte de Moçambique a entregar-se. São levados para a Tanzânia. Alguns dias depois, começam as negociações para a independência. Ao mesmo tempo, irrompe na capital moçambicana uma revolta de colonos, em aliança com políticos negros inimigos da Frelimo. A revolta começa como uma festa, mas ameaça degenerar em catástrofe. Os dirigentes da rebelião branca procuram então uma saída negociada. Mas as autoridades portuguesas não sabem o que fazer. Esperam desesperadamente ordens do Presidente da República em Lisboa. Vindo de Lusaka, um dirigente da Frelimo, Joaquim Chipande, tenta encontrar na capital moçambicana alguém que possa decidir. Eu disse que eu queria falar com o encarregado do governo. Na altura era um cabo-verdiano que estava lá, não me lembro do nome, e ele veio ter comigo, disse que ele não tinha poderes para decidir. Então reuni com os oficiais militares, de que se o homem encarregado do governo não tem poder, nós temos que encontrar solução sobre aquilo. Diz que não, nós também não temos poderes. O que podes fazer, como você é da Frelimo, nós vamos te disponibilizar alguns elementos simpatizantes da Frelimo para falar com eles, para ver o que pode fazer. Eu disse, está bem, disponibiliza-me lá. Então dali veio ter comigo, veio o Amaral Matos. Nós tínhamos os nossos oficiais milicianos jovens moçambicanos, o caso do Aurélio Libon, o caso do Joel Libon, o caso de um Isaías Tembe que faleceu, que eram comandos. Entretanto, o Aurélio, como era realmente o comando e estava preocupado, ofereceu-se. O Aurélio Libon já tinha recebido orientações, se você conseguir falar-lhe, dá uma no cravo e uma na ferradura, uma viva Frelimo e uma viva lá Espínola ou qualquer coisa. Viva Samora Machel e depois faz alô galo amanheceu, que é para poder pegar. E nós saberemos que, de fato, nós já temos o controle da situação. E essa palavra de ordem, alô galo amanheceu, eu a criei, ele levou. Os representantes da Frelimo avisam que não poderão continuar a conter a ira popular. O comando português desespera e, pelo telefone, insiste com Spínola para que autorize uma operação conjunta de militantes da Frelimo com o exército. Avisa-o de que esses militantes ameaçam tomar medidas radicais. Spínola chama Lebon ao telefone. Então eu expliquei, olha, meu general, a situação é esta e nós não queremos de forma nenhuma criar distúrbios, sabemos o quanto é que isso custa, queremos evitar o máximo que a população sofra com isto, mas é preciso que haja cooperação do Exército. E então ele diz assim, ok, ele vai, eu vou dar instruções para que as primeiras medidas possam avançar, mas mantenha a sua palavra, não avance com coisas dessa natureza, eu vou dar instruções ao comando que está aí para poder avançar. Eu penso que entendi bem e pronto, muito obrigado e bom trabalho. Spínola dá instruções ao comando português e Aurélio Lebon vai à rádio acompanhado pelo comandante da polícia. Dificilmente consegue atravessar a multidão e entrar. Logo que entrei na rádio, viraram o carro. Portanto, o carro foi logo virado. Portanto, para ver que não havia muita paz cá fora. Mas no interior havia todo o interesse em negociar. A razão que eles queriam negociar é porque a situação em Lourenço Marques, na ocasião, estava controlada. Nós, através das nossas células e através da base Galo, nós tínhamos o controlo rigoroso da população. Mas já não conseguíamos controlar, era a segunda província, Gaza. Então Gaza já vinha em massa. Milhares de pessoas da zona de Gaza traziam, portanto, zagaias, katanas, etc. e caminhavam para a capital. Ora, eles tinham a certeza absoluta que eles chegando iriam estimular os outros a avançar para tomar a cidade e tomar a rádio. Pois. E ora, nessa ocasião, a situação seria pior que a do Congo. Entretanto, foi quando de repente nós ouvimos o galo amanheceu, aí foi uma alegria, foi um barulho.
A 10 de setembro é formalmente reconhecida a República da Guiné-Bissau. Está também formalizado o reconhecimento do direito de Cabo Verde à independência. Spínola aceita mal a vitória do PAIGC de Pedro Pires. No dia da assinatura do acordo, ele ofereceu um jantar ao Pedro, parecia que era o Pedro Pires, necessariamente, que era um representante do PAIGC, mas convidou o embaixador do Brasil, colocou o embaixador do Brasil à direita dele e secundarizou o Pedro Pires. E pior do que isso, no momento do brinde, lembrou a morte de 2 oficiais portugueses que, segundo ele, tinham sido objeto de uma emboscada. Quer dizer, era o pior momento para estar a lembrar aquilo. O Pedro Pires encaixou, fez um brinde à prosperidade do povo português e às relações entre o povo português e o povo da Guiné-Bissau e pediu licença e retirou-se. Também a 10 de setembro, em Lourenço Marques, paraquedistas portugueses controlam com facilidade a rádio. Desta vez, os amotinados não conseguem demover os militares. Os dirigentes da rebelião escapam-se. A 11 de setembro, chegam as primeiras forças da Frelimo à capital. Por todo o lado há marcas de destruição e a população forma fila para conseguir comprar alguns alimentos. Ainda hoje, há muitas teorias sobre a organização do golpe de 7 de setembro. Os principais implicados insistem em que tudo foi espontâneo. Há também quem duvide. Absolutamente espontâneo. Estou absolutamente convencido e tenho a certeza. Profundamente organizado e sem nada de espontâneo. O 7 de setembro foi, de certo modo, a forma de disputar uma ação que levasse à saída dos portugueses brancos ou moçambicanos brancos de Moçambique. Tenho sido considerado como um dos mentores e organizadores do 7 de setembro. Ora, quero que fique bem claro que isso não é verdade. Eu já apanhei o 7 de setembro em andamento e não tive nada a ver com a organização ou o planeamento do golpe do 7 de setembro, chamemos assim, se é que houve alguma organização e planeamento, que eu tenho algumas reservas relativamente a isso. Eu acho que quem esteve por trás de tudo aquilo foi um desígnio dos sul-africanos, aliados nessa altura, por mais incrível que pareça, a interesses comunistas. O 7 de setembro não estava para ter lugar em 7 de setembro, os indicativos que nós tínhamos é que era posteriormente, e até em 2 pressupostos absurdos. O primeiro seria que tinha que ter lugar depois de 25 de setembro, 25 de setembro era o dia das Forças Armadas, e o outro pressuposto era que Samora iria dirigir o governo de transição. E de facto o golpe então visaria a aniquilar o presidente Samora e aniquilar a essência da direção da Frelimo. E então estaria combinado com o celebérrimo, creio que 28 de setembro, que era o tal movimento que partiria das colónias para ter o apoio em Portugal. Eu sabia perfeitamente o que se estava a passar e não há ligação nenhuma, não houve ligação nenhuma de Moçambique com Angola, nem nenhuma ligação com o 28 de setembro, absolutamente nenhuma. Os primeiros contingentes da Frelimo são recebidos com alvoroço. António Sopa, historiador, agora residente em Moçambique, assiste à chegada dos primeiros guerrilheiros à cidade da Beira. É uma reação de entusiasmo, não é? É a chegada de toda uma série de pessoas que nós nunca tínhamos visto, mas que representavam a libertação do país, etc. Mas ao mesmo tempo foi uma reação de surpresa porque realmente o número de guerrilheiros era muito pequeno. Os primeiros a chegar são os veteranos. Os jovens, alguns milhares já recrutados depois do 25 de Abril, ficam em treinos no sul da Tanzânia. Só regressam a Moçambique em vésperas da independência. Amélia Soto, moçambicana, começa como refugiada política na Suécia. Em 74, vai para um campo de treino político-militar na Tanzânia. Durante 2 meses, foi a única recruta branca em Naxinguea, entre cerca de 3.000 mulheres vindas de todo o país, camponesas, na maioria quase analfabetas.
Foi extremamente difícil. No início, questões alimentares, tive de me habituar a um novo tipo de alimentação. Tipo, mais ou menos de género, farinha? Farinha com feijão diariamente, praticamente todos os dias. De vez em quando variava um pouco, mas a alimentação fundamental era essa. O treino militar, como disse, não é? Que fisicamente exigia muito de mim. Essas suas companheiras tratavam-na como uma igual ou alguma desconfiança por ser branca, alguma diferença especial, lembra-se? Houve problemas, houve alguns choques por erros meus, inclusive, de saber lidar com uma nova situação e um pouco também pela maneira de pensar, portanto, dos camaradas com quem eu estava, não é? Eram formações, a formação académica era completamente diferente e o background cultural era completamente diferente, as origens culturais completamente diferentes. Então isso criou bastante choques inicialmente. E foi uma aprendizagem, quer dizer, aspectos de racismo, eu entendi algumas vezes que poderia haver aspectos de racismo. Embora houvesse todo um processo político de esclarecimento de que a luta não era contra o branco. A 20 de setembro, o novo alto comissário português, almirante Vítor Crespo, dá posse ao governo de transição de Moçambique. É um governo misto, portugueses e moçambicanos, fiado por Joaquim Chissano, no qual há uma maioria de ministros da Frelimo. As funções que me são confiadas, comprometendo-me a respeitar... Samora Machel mantém-se no seu refúgio da Tanzânia, exercendo na prática um poder paralelo ao do primeiro-ministro Chissano e ao do próprio alto comissário. Samora só chegará à capital em vésperas da independência. Desconfia de Spínola e de conspirações colonialistas. Sabe que o 7 de setembro deixou feridas profundas. O 7 de setembro e as grandes perturbações sociais e crimes, etc., que houve nessa altura, criou um clima de tensão raça que não havia antes e que levou muitas pessoas a saírem e a procurar outros meios de vida noutro sítio. Rompeu, por muitos anos, a possibilidade de uma convivência e de uma transição pacífica. Em Angola continuam as manobras diplomáticas de Spínola. Logo a 14 de setembro encontra-se na Ilha do Sal, Cabo Verde, com o presidente do Zaire, Mobutu. A delegação que acompanha Spínola só participa nas sessões de fotografia. Spínola dirá mais tarde que se tratou de assegurar a não intervenção de Mobutu na descolonização de Angola. Mas a Samora Machel e aos seus colaboradores na Tanzânia chegam outras informações. Aparentemente, nesse encontro do Sal, ter-se-ia feito uma partilha de Angola. Eventualmente dando cabinda a Brazzaville, mas não era obrigatório, dando o norte de Angola, que era considerado território do FNLA, ao FNLA, por consequência, satelizando o norte de Angola ao Zaire, e criando-se um outro sistema na zona centro e sul, em que estariam envolvidos sul-africanos, os colonos e provavelmente chipenos. Logo a seguir ao encontro do Sal, houve uma reunião da linha da frente, em que Mobutu, bom, ele sempre era gigantesco. Muito gigantesco, mas estava gigantesco. Em setembro de 74, uma Assembleia do MFA exige em Luanda que a descolonização seja feita unicamente com movimentos de reconhecida legitimidade revolucionária, por outras palavras, com o MPLA. Dias depois, Spínola declara que para salvar Angola, assume pessoalmente a descolonização. Tenta ainda reforçar o seu poder ante a esquerda do MFA. Convoca a chamada maioria silenciosa. O movimento é travado às portas de Lisboa por forças de esquerda e Spínola demite-se. O general Costa Gomes assume a presidência.
Sérgio Vieira vai com Samora a uma reunião da OUA, na qual participa Mobutu. Quando estávamos reunidos, num dos intervalos é anunciada a demissão do Spínola. Quando Mobutu volta à sala, sabendo da demissão do general Spínola, parecia um balão que se tinha esvaziado. Esvaziou. Ficou vazio, ficou pequeno. Ficou mudo, ficou estarrecido. A 15 de outubro é assinalado de Olden Roberto e Mobutu assinam um cessar-fogo com Portugal. Jonas Savimbi, um acordo similar. Falta o MPLA. Samora Machel disponibiliza a Aquino de Bragança, seu conselheiro e mensageiro, para facilitar o diálogo, coordenadora do MFA-MPLA. E a 21 de outubro, no interior de Angola, oficiais portugueses e o MPLA de Agostinho Neto assinam finalmente um acordo de cessar-fogo. Em Moçambique, a Frelimo festeja a queda de Spínola com a libertação dos soldados portugueses aprisionados na Tanzânia. Trata-se dos 143 homens capturados na polémica ocupação do quartel de Omar Namatil, a 1 de agosto de 74. Vão seguir para Moçambique e depois para Lisboa. Samora Machel comparece no aeroporto a despedir-se. Fala-lhes do avanço das forças progressistas em Portugal. Mas em Moçambique, o clima de desconfiança e mesmo de ódio criado durante os acontecimentos do 7 de setembro torna a explodir a 21 de outubro em Lourenço Marques. Um grupo de comandos recém-chegados de zonas de combate e fora de controle decide caçar frelimistas em pleno centro da cidade. Envolve-se depois em confronto aberto com guerrilheiros da Frelimo, que guardam instalações de jornais e serviços públicos. Gera-se uma verdadeira batalha nas ruas que circundam o edifício onde se publicam os 2 principais diários do país. Está-se em plena hora de movimento. Há milhares de civis que entram em pânico. O exército demora mais de 2 horas a intervir, com alguns carros de assalto. Ainda no centro da cidade está a fazer a avaliação dos estragos e já aos subúrbios chega o rumor de que militares portugueses estão a liquidar tudo o que é Frelimo na baixa da capital. Os bairros de Caniço mobilizam-se e há multidões enfurecidas que levantam barreiras, fecham as estradas, atacam indiscriminadamente europeus desprevenidos que ao fim da tarde regressam a casa. Há dezenas de mortes, o rumor vai-se propagando, multiplicam-se os incidentes a dezenas de quilómetros da capital. Só com muita dificuldade, patrulhas mistas de militares portugueses e guerrilheiros conseguem repor a ordem. O incidente de 21 de outubro de 74 aprofunda a desconfiança e mesmo a ruptura entre a cidade de Cimento, ainda branca, e os subúrbios de Caniço, onde vivem os negros. Há, no entanto, ainda uma maioria da população europeia que tenta manter-se, esperando que com o tempo haja o regresso à normalidade. E, de facto, em fins de outubro, Lourenço Marques parece tranquila, pelo menos aos olhos dos europeus. Aos fins de semana, mantém-se a volta dos tristes e a praia continua tão branca como sempre tinha sido antes do 25 de Abril. E há agora uma outra liberdade que se reflete inclusivamente nos cinemas. A elite negra espera que a Frelimo lhe abra novas perspectivas de futuro. Mas a Frelimo desconfia. Desconfia dos europeus e da pequena burguesia negra quase inexistente. Vê reacionários camuflados em todo o lado. Decide imediatamente ajustar contas com todos os que considera traidores. Particularmente odiado é Urias Simango. O filho, Lutero Simango, tem 14 anos em 74. No dia 9 de outubro de 1974, houve uma perseguição e mortes de alguns militantes, então, da altura o Partido de Coligação Nacional de Moçambique, em que foram mortos, precisamente no bairro da Ponta Gea, da cidade da Beira. Aí foram mortos e alguns foram presos. Na mesma altura é presa Joana Simeão, fundadora do GUMO, que em agosto de 74 se juntara ao Partido da Convenção Nacional. Também em outubro é presa na cidade da Beira Celina Simango, mulher de Urias Simango e mãe de Lutero. Durante anos, enquanto o marido foi vice-presidente da Frelimo, Celina representou muitas vezes as mulheres do movimento em organizações internacionais. Eu assisti pessoalmente, eu assisti porque eu na altura estava a celebrar o meu 14º ano de aniversário. Entanto, estávamos a preparar o aniversário para a tarde
quando de manhã ela é presa. Polícia portuguesa ou militares portugueses? A polícia portuguesa, PSP, traziam fardamento da polícia na altura que funcionava em Moçambique. Portanto, era uma missão conjunta da polícia portuguesa e os guerreiros da Frelimo. Não teve a minha aquiescência, nem sequer o meu conhecimento. Só vim a saber disso muito depois. O almirante Vítor Crespo também não sabe da entrega à Frelimo, em novembro de 74, pelas autoridades do Malawi, de um grupo de 30 pessoas, entre as quais se conta o reverendo Urias Simango. Embora a polícia dependesse do ministro Guebuza, que era o ministro da Frelimo, eu tinha na polícia os quadros principais da polícia, que eram oficiais portugueses, e, portanto, tinha um contacto completo com a informação da polícia. Eu nunca tive conhecimento de que isso ocorria. Ao alto comissário interessa que a fase de transição se faça com normalidade. Em novembro, Vítor Crespo promulga um decreto no qual se define o âmbito do crime contra a descolonização. É nesta altura que Urias Simango e algumas centenas de dissidentes da Frelimo são presos. Passam por cadeias na Zambésia antes de serem transportados para campos chamados de reeducação numa antiga base da Frelimo no sul da Tanzânia. Aí são visitados por Domingos Aroca, um nacionalista que passara 8 anos nas cadeias da PIDE, mas que começa a distanciar-se da Frelimo. A visita faz-se a convite de Samora Machel. Um dia o Oscar Monteiro provocou uma reunião em que estiveram lá todos os prisioneiros políticos, entre os quais o reverendo Urias Simango, sua esposa, o Cabandame, toda aquela gente que estava na altura presa. O que é que lhe pareceu? Estavam bem tratados? Não, a situação não era muito boa. Inclusivamente o velho Mazula, que era um indivíduo que tinha já escrito um livro quando era vogal do Conselho Eletivo, não tinha óculos. Eu perguntei-lhe, por que é que você não aproveita o tempo que está preso para escrever trabalhos, livros? Ele disse que não podia escrever porque lhe tinham tirado os óculos. Posteriormente, tive algumas notícias de que na Tanzânia havia dissidentes da Frelimo que tinham sido capturados. Matéria que eu não tratei, não pude abordar, porque eles não aceitaram abordar essa matéria comigo, quando tive conhecimento disso. Eu tentei saber o que se passava. Era matéria que era na Tanzânia, da Frelimo, não tinha nada a ver com Portugal. Aliás, e nas pessoas envolvidas não estava nenhum português. Depois de 25 de junho de 75, são transferidos para Nhassa, concretamente na zona de Mutulela. E diz-se que eles morreram todos? Sim. Há certeza que todos foram fuzilados sumariamente, sem nenhum julgamento, precisamente no dia 25 de junho de 1977, celebrando então o 2º aniversário da independência nacional. E essa decisão foi tomada ao nível da Comissão Política da Frelimo, em que o atual chefe do Estado fazia parte, assim como tantos outros. Tomaram essa decisão em fuzilá-los no dia 25 de junho de 1977, e as mulheres, as esposas, foram também fuziladas no ano de 1981. Sua mãe também? Também, minha mãe, assim como tantas outras senhoras e crianças que estavam lá, foram fuziladas e enterrados numa vala comum em 1981. Eu não estou informado dos detalhes, eu só sei destes acontecimentos a posteriori. Eu acho que foi lamentável e condenável que isso tivesse acontecido e não vejo razão para que isso tivesse tido lugar. Os primeiros guerrilheiros que chegam à capital em setembro de 74 são veteranos que passaram muitos anos no mato. É enorme o choque cultural com a grande cidade que consideram pervertida por todos os males do colonialismo. Sim, sim. A atitude dos soldados quando vieram aqui, a primeira coisa era de desconfiar tudo. Desconfiava em tudo. O que via tudo era inimigo, acabou. Desconfiava.
Os soldados vinham da mata, nunca tinham estado na cidade, não tinham a vivência. Por outro lado, vinham, eu acho e achei sempre legítimo da parte deles, que eles tinham direito, que eles tinham lutado, que eles queriam impor a cultura moçambicana, queriam impor a maneira de estar... E eles aqui sentiam-se na zona do inimigo? Sentiam-se na zona do inimigo uma certa hostilidade. Aliás, nós tínhamos determinadas oportunidades que eles não tiveram. Os guerrilheiros acham, por exemplo, que as calças são estrangeiras e decadentes, por oposição ao pano enrolado na cintura até aos pés, a capulana tradicional. Decidiram que a gente tinha que andar todos de capulana. Eu nunca tinha andado de capulana na minha vida. Ao tradicionalismo dos guerrilheiros, associa-se um puritanismo radical dos próprios dirigentes da Frelimo, ansiosos por liquidarem as sequelas mais óbvias da vida colonial. A operação contra as prostitutas na Beira, que eu nunca tinha visto, aquilo foi um espetáculo, assim, parecia aqueles filmes do fascismo, daquelas depurações dos judeus levadas em massa, em que andavam a bater de porta em porta, não é? A ver as mulheres, o BI, se eram casadas, se eram solteiras, se não eram casadas, tinham que casar. Um puritanismo estranho. Foi uma coisa, e depois agarraram umas centenas largas de mulheres e levaram-nas para as caves do Grande Hotel na Beira, não é? E depois no dia a seguir levaram-nas para campos de reeducação, na Gorongosa. Na Frelimo de Sabora Bechel convivem na altura as influências conservadoras da sociedade tradicional africana, o puritanismo radical maoísta, o antirracismo e as utopias revolucionárias dos fins da década de 60. Viva o povo de Moçambique! Viva! Nem sempre este discurso é entendido pelas populações. Já não há administradores aqui, não há? Não é verdade? Ontem eram bombas inimigas. É, no entanto, uma ideologia que na altura entusiasma jovens de cultura muito europeia, como Amélia Soto, recruta da Frelimo, em Naxinguéa. Geralmente as peças que fazíamos era sobre a Frelimo, uma luta que empreendia, a luta popular, os direitos das pessoas. E havia uma das peças que fizemos, havia uma jovem que tinha sido prostituta e que a Revolução tinha salvo. Portanto, a entrega àquele ideal, àquela luta justa, tinha a salvo da prostituição. Eu fiz um poema sobre isso que uma das camaradas recitou, a que fazia prostituta. E isso deu origem a um dos mais bonitos, belos encontros que eu tive com o presidente Samora. Porque ele perguntou quem tinha feito o poema, disseram-me que tinha sido eu, e ele disse para me convidarem para ir jantar com ele e com o grupo do Estado, dos responsáveis do centro, que jantavam num local específico. E fomos jantar. Então desenrolou-se uma conversa sobre a poesia e os poemas, e os poetas. E a sensibilidade que os poetas têm para ver o mundo, a sensibilidade que os poetas têm para analisar a realidade, a forma como eles a transmitem, a profunda humanidade que eles veem. E conversámos durante todo o jantar sobre poetas e poesia. O presidente Samora referiu-se aos poetas da luta armada que tinham surgido. E no final do jantar fizemos um dos brindes mais bonitos que eu acho que fiz, não é? Que era aos poetas, à necessidade e à urgência de existirem poetas no mundo, não é? Porque eles são fundamentais para tudo. Mas os guerrilheiros não percebem o conceito de amor dos cidadinos. O género, eu um dia estar em frente à nossa Rádio Nacional com o meu ex-marido, estamos ali à espera da altura de sermos chamados para a cabine para gravarmos uma cena aberta, vem um soldado das Forças Populares, FPLM, com uma arma, uma AKM, e diz-me, por favor, os senhores têm que dignificar o edifício. Dignificar por quê? Olhamos para trás, para o mármore que está ali, daqueles muros, mas dignificar por quê? Os senhores não podem abraçar, beijar aqui. Na sociedade tradicional, o homem é o chefe máximo, tem o poder absoluto, etc. E com o processo revolucionário, desencadeia-se a emancipação da mulher e os conflitos eram maiores. Eu lembro, começaram a palavra. Eu lembro, e aconteceu isso? Aconteceu. Eu lembro de um caso que tivemos que discutir de uma senhora que tinha comido a moela da galinha e o homem insurgiu-se. Então, esse assunto teve que vir ao grupo dinamizador. Das cidades, há muitos jovens brancos que aderem ao ideal igualitário da Frelimo.
Mas a maioria dos colonos não aceita este ideal e segue com muita preocupação o que se passa em Moçambique e na chamada metrópole. De facto, Spínola foi substituído pelo general Costa Gomes na presidência. A situação política radicalizou-se. Falta ainda resolver o problema de Angola e, com mais premência, o de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Pouca gente saberá, mas Cabo Verde foi descolonizado através de um acordo que eu redigi em 3 horas, sozinho, com o Pedro Pires em frente. Dirá, mas como é que é isso? É um abuso. Então não foi uma delegação, como dizem os historiadores dizem que foi uma delegação que foi a Argel, não sei o que, etc. Não houve delegação nenhuma. E porquê é que eu tive que fazer isso em 3 horas? Pela razão simples de que eu fiz sob a pressão de um verdadeiro ultimátum das forças que lá estavam sediadas, no sentido que ou vocês entregam aí o poder ou entregamos nós aqui, dando-nos um prazo de dias. Formalmente mesmo do MFA, nesse caso, também. É evidente. Não, eu diria que foi um plenário das Forças Armadas sediadas lá. Veio um telegrama com os nomes. Bom, chamei o Pedro Pires, fui ao Costa Gomes e disse-lhe, Sr. Presidente, eu venho aqui dizer-lhe que não estou disposto a alterar isto, eu vou-me demitir e vou dizer porque é que me demito. E ele diz, mas o que é que eu faço? Eu não posso prender centenas de militares, nem posso julgá-lo. Eu vinha a caminho para o Ministério, disposto já a pensar na carta de demissão, mas de repente digo assim, vou chamar o Pedro Pires. Tinha ficado com boa relação com ele da negociação com o Guiné-Bissau, vou chamar o Pedro Pires e chamei-o e disse, o senhor conhece isto? Era o tal telegrama do Telex na altura. Eu disse, conheço. Então e agora? E agora nós ganhamos, vocês perderam. Eu disse, mas você ganhou que guerra? Quantos mortos é que você fez? E ele ficou assim um bocado chateado e disse, mas o que é que o senhor quer? Chamou-me cá, o senhor é que tem que dizer o que é que quer. Olha, eu quero que você seja mais lúcido do que parece que estão a ser os nossos compatriotas. E quero que aceite uma consulta popular. Porque se aceitar uma consulta popular, nós assinamos já aqui um acordo na base dos anteriores acordos, um acordo bonito, que salvaguarda interesses, pessoas, tudo. Se você não aceitar uma consulta popular, bom, provavelmente o poder é entregue lá pelos nossos militares e daqui até ao fim dos séculos há de ser disputada a legitimidade da transferência do poder. Pedro Pires declara que não pode decidir sozinho. Vai a Bissau e regressa 48 horas depois com o sim. Seguiu-se a redação comum do acordo, a aprovação de Melo Antunes e a assinatura formal. São Tomé e Príncipe fui a Argel, aí sim, uma delegação, com o falecido Campinos, saudoso Campinos. Fui a Argel, liderei a delegação e aí exigi eu próprio uma consulta popular. Não queriam e não aceitaram. De modo que lembrei-me de telefonar ao Bloco de Bouteflika e disse-lhe, olha, você que tem algum ascendente sobre a delegação de São Tomé e Príncipe, veja se os convence a aceitarem uma consulta popular, porque eu não posso ceder nesse ponto, já conseguimos em Cabo Verde, não vamos ceder neste ponto. Ele de facto telefonou-lhes e eles mandaram a mensagem de que voltavam à mesa e que aceitavam a consulta popular. O Trovoada estava com um ataque de apendicite, redigimos à pressa, fechámos à pressa a redação final do documento. Em março de 75, o alto comissário em Moçambique vai subitamente a Lisboa. É que em Portugal a situação política extrema-se. O MFA divide-se, os militares lutam pelo poder e contam as espingardas. A esquerda radical tenta expulsar do Conselho da Revolução um grupo de oficiais moderados. Vítor Crespo ameaça trazer tropas de Moçambique. Eu vi afastar da direção do MFA pessoas como o Vítor Alves, o Melo Antunes, o Costa Brás e tantas outras pessoas que eram as pessoas em que eu tinha confiança e vê-las substituídas por oficiais em que nunca tinha ouvido falar e que eram oficiais revolucionários ou pseudo-revolucionários. Ora, isso punha em causa a continuidade da obra que eu estava a fazer em Moçambique. E um dia sentei-me no Conselho da Revolução e falei dos 40 mil homens e do 3 Boeing 747 que eu tinha estacionado em Moçambique e isso foi ouvido com todo o respeito em Portugal. Mas o radicalismo não avança só em Portugal. Em Moçambique, como em Angola, os trabalhadores falam de sabotagem económica, pedem a nacionalização das empresas, associam os ex-patrões brancos a todos os males do colonialismo. A voz dos cães, a voz dos macacos sem cauda, enfim, a voz dos pretos. Para a voz dos pretos não contava.
Era isto que se devia, não era isto, camarada? Agora, nós estamos a ver que o facto de nós termos pegado em armas, era isto que se devia, não era isto, camarada? A voz dos peixes. Em Moçambique, o governo de transição é cada vez mais instrumentalizado pela Frelimo e também se radicaliza. No entanto, tudo indica que um ano antes se projetava uma transição diferente. No dia 8 de julho eu recebi a missão com o camarada presidente Samora Moisés Marcelo, falecido na altura, e para avançar para a província da Zambésia. Eu tinha uma missão especial que levava para a província de Zambésia, que era de recrutamento de ambos jovens para assegurar a independência nacional e mobilizar os agricultores para não abandonar as empresas, e principalmente companhias de chá e todos esses, e companhia Madal, para mobilizar para não abandonar as empresas, e dizendo elas que a nossa luta não era a luta contra a economia do país e que nós estaríamos em condições de defender a economia, que eles continuassem a produzir, não tivessem medo. Essa era a minha missão principal. Participo nas negociações entre os dois governos para uma série de acordos subsequentes à proclamação da independência. E um deles era a manutenção dos funcionários da administração portuguesa em Moçambique durante períodos renováveis de um ano, à conveniência mútua, mantendo-se as regalias e o estatuto no quadro administrativo português. Esta era a ideia de garantir uma transição pacífica até que nós pudéssemos formar as pessoas. Agora, uma série de acontecimentos, esse que mencionei do 7 de setembro, essa ruptura que se verificou na sociedade, começaram a tornar este projeto inviável, deram lugar a uma radicalização do processo. E, efetivamente, aí começa uma radicalização do processo em todos os ângulos. Político, ideológico, económico, social, nacionalizações, adoção de ideologia marxista-leninista no partido, acompanhada de uma grande autoconfiança. Os colonos sentem essa radicalização. Quando regressam ou vão a Lisboa, são muito cautelosos nas suas declarações. Minha vinda é porque tenho aqui a minha família toda, o meu filho está cá a estudar. Meu marido vem de férias e eu venho para estar uma temporada. Vanessa Marques. Olha, há muito tempo não estava lá, não estava assim numa cidade, estava no campo, por isso não sei de nada. Não posso dar informações absolutamente. Não quero responder? Não quero responder, não, porque não sei, não estou a par de coisa nenhuma. Como é que se vive em Lourenço Marques? Muito bem. Não notou nada? Não tenho queixa. A mim ninguém me fez mal nenhum. Para as pessoas que andam normalmente na rua... Os colonos sabem que muitos protocolos que deveriam ter sido assinados em Lusaka ainda estão a ser discutidos e desconfiam. O ex-alto comissário considera que a Frelimo se escusou porque, na altura, tinha pouca capacidade técnico-jurídica. Frelimo sentiu que em Portugal havia uma capacidade técnico-jurídica extraordinária atrás da delegação e que ela não era equivalente da parte da delegação da Frelimo. E, portanto, quiseram ter tempo e fazer consultas para obter os acordos jurídicos que haviam de regular esses aspectos. Há ainda quem acredite que as coisas podem melhorar. Os comboios continuam a circular entre a África do Sul e Moçambique com portugueses que vão e vêm à espera de melhores dias. A Frelimo continua a afirmar que não pretende nacionalizar toda a economia. Eu acho que eles eram obrigados a nacionalizar as empresas a certa altura para pôr um bocado ordem na ocupação que se fazia às vezes localmente, não é? Quer dizer, eu isso não senti. Eu não senti que efetivamente eles tivessem a preocupação de nacionalizar empresas. Eles queriam, de certo modo, controlá-las, não é? A verdade é que na fase de transição se mantém o trânsito de mercadorias e petróleo entre a cidade da Beira, em Moçambique, e a Rodésia, apesar das sanções decretadas pelas Nações Unidas contra o regime rodesiano. E apesar também do tom ameaçador de Ian Smith. Após o primeiro contacto inicial e de uma ameaça
que o cônsul da Rodésia fez através do Sr. Ian Smith, em que dizia, falava dos direitos naturais da Rodésia de acesso ao mar e das grandes dificuldades que se iam pôr na região da Beira. Se acabassem com os abastecimentos de petróleo que se faziam através da linha de Lourenço Marques, Ian Smith teria que forçosamente invadir o corredor da Beira e ter daí razões para posteriormente invocar a necessidade de ter que dispor de um corredor de acesso ao mar. E por isso nunca foram interrompidos durante o período de transição os abastecimentos de petróleo para que não houvesse argumentos da Rodésia no sentido da invasão. Por outro lado, para reconhecer à Rodésia a intenção de Portugal de defender aquela zona, eu fiz deslocar para a Beira, para a zona da Beira, toda a capacidade militar principal que tinha em Moçambique, que era uma esquadra de Fiat G91, os comandos e os paraquedistas, as tropas especiais, que constituíam um dissuasor que a Rodésia sabia que não seria facilmente transponível. Em maio, ainda com o governo de transição, as cidades moçambicanas começam a ser limpas de tudo o que faça lembrar o colonialismo. O símbolo mais óbvio é a estátua do vencedor das campanhas da África nos fins do século XIX, Mouzinho de Albuquerque. Em Angola passa-se o mesmo, meses mais tarde. Até Camões é apiado. A 25 de maio de 75, o presidente da Frelimo, Samora Machel, vem da Tanzânia e inicia no norte de Moçambique uma descida até à capital, onde chegará nas vésperas da independência. Vem disposto a transformar rapidamente a antiga colónia portuguesa num Estado moderno, antirracista, anti-imperialista e farol de um novo socialismo africano exemplar. A 25 de junho chega finalmente a hora da independência. No texto original da proclamação, lida por Samora Machel, o próprio Samora acrescenta com a sua letra uma das preocupações da Frelimo para a construção da nova sociedade. Um parágrafo dedicado à emancipação da mulher, algo de precursor nesta África dos anos 70 e mais um indicativo do novo Estado socialista exemplar que Samora sonha construir. Na política externa, Samora Machel tem agora 3 preocupações principais: Angola, a Rodésia e a África do Sul. O que é que vai acontecer com um vizinho tão poderoso e não amigável não é poderoso. como a África do Sul? A África do Sul vai mudar a sua política. A África do Sul vai mudar a sua política. A África do Sul não precisa de guerra. A África do Sul vai mudar o sistema. Rodésia nem falar, não precisa falar. Rodésia não. Fala por si. É um caso imediato. Estou convencido. O tipo de relações, a face da África Austral está mudada já. A África Austral já não é de facto a mesma, mas a face da África do Sul ainda vai demorar quase 2 décadas a mudar. Uma das vítimas principais dessa transição dolorosa será Moçambique e o próprio Samora Machel. Quanto a Angola, o presidente moçambicano confia no governo português de Vasco Gonçalves, presidente da Comissão Coordenadora do MFA. É de facto o núcleo duro da coordenadora com o Major Melo Antunes quem define desde julho a filosofia da descolonização. Um dos aspectos talvez originais da nossa descolonização, e digo originais porque esse aspecto talvez não tivesse sido encontrado em nenhuma das descolonizações feitas por outras antigas potências coloniais, nomeadamente a da França, da Inglaterra e da Bélgica, é que, à partida, um princípio teórico fundamental em que sempre baseámos a nossa ação foi que nós não exportávamos para os novos países nenhum esquema político, nenhuma ideologia, nenhum modelo constitucional, nem nenhum modelo de sociedade nova.
uma das piores formas de colonialismo foi e será sempre o paternalismo. Ora, nós recusamos essa atitude de paternalismo relativamente aos novos territórios. Pensamos que o futuro político dos novos territórios depende, essencialmente, da vontade daqueles que lá vivem. No caso concreto de Angola, será os angolanos. E, portanto, através, nesta fase, dos movimentos nacionalistas de independência angolanos, que competirá a definir os esquemas de independência que entendem dever seguir e, portanto, o modelo de sociedade que devem adotar. Mas os movimentos angolanos só pontualmente se conseguem unir e acabam por se tornar demasiado dependentes de interesses externos. Formam ainda em 74 uma plataforma comum apenas para não perderem o lugar à mesa dos acordos do Alvor, em Portugal, que consagram a independência angolana. Estes acordos prevêem um governo de transição participado pelos 3 movimentos, eleições para uma Assembleia Constituinte e, finalmente, a independência para 11 de novembro de 1975. Esse acordo foi inteiramente negociado no território pelo MFA. Não teve nenhuma interferência da parte dos políticos portugueses, eu não tive nada a ver com a descolonização de Angola, zero, absolutamente. Apenas intervim nas negociações finais no Alvor para pôr aquilo em bom português, mais nada. O espírito desse acordo é desde logo minado por Washington e Moscou, decididos no apoio aos seus aliados na cena angolana. Os americanos apostam na FNLA de Olden Roberto, os soviéticos no MPLA de Agostinho Neto. Sob pressão de Nyerere, Moscou tenta levar Neto a fazer uma aliança com Savimbi contra Olden Roberto, mas essa aliança nunca é alcançada. Em março, começam os confrontos entre os movimentos em Luanda, sobretudo a FNLA e o MPLA, que terminam com a expulsão da FNLA da capital em julho. Ao mesmo tempo, foge também da capital apavorada a população civil identificada com a etnia desses movimentos. O MPLA controla agora o governo, a capital e algumas zonas de Angola, nomeadamente no sul. Em Sá da Bandeira, hoje Lubango, reside o então empresário Cardoso e Cunha. O MPLA assumiu o comando do território e confesso-lhe que não tive nunca nenhum problema como empresário sempre tentaram proteger a atividade económica e não tive nenhum conflito. De qualquer forma, nos lados mais radicais do MPLA eu era considerado como um perigoso capitalista, não é? Mas na prática as coisas funcionavam com razoável normalidade. Samora Machel e Nyerere, com o apoio de Moscou, continuam até fins de agosto de 75 a pressionar Agostinho Neto para que faça uma aliança com a UNITA, mas em vão. Só em agosto a ideia de uma aliança MPLA-UNITA é abandonada. Isto porque a África do Sul já apoia abertamente a UNITA. 2 meses depois, o exército sul-africano invade Angola. A cidade é invadida por uma coluna militar com todo o aparato que eu conhecia dos filmes do Norte da África, digamos, os tipos com ramos de árvores no capacete, com camuflados esquisitos e tal. Né? E, curiosamente, era uma força branca, portanto, com uniformes iguais ao do exército sul-africano, mas de cor diferente. Já não me recordo se os sul-africanos eram caqui e aqueles eram verdes ou o contrário, mas percebia-se claramente que era uma força sul-africana. A força uma força 100% branca, toma a cidade, há uns combates na zona do aeroporto em que todos os responsáveis do MPLA fogem, a cidade fica completamente desguarnecida, os sul-africanos atravessam a cidade e fazem um acampamento no aeroporto de Sá da Bandeira, a 5 km da cidade. Nessa tarde, horas depois, chegam uns caminhões com militares e quadros da UNITA e da FNLA, que vinham atrás dos sul-africanos, a quem é entregue o comando da cidade. Os cubanos já desde dezembro de 74 que preparam um esquema de ajuda militar ao MPLA. Em fins de julho, Otelo Saraiva de Carvalho visita Cuba, a convite de Fidel Castro. E ele então informou-me que o Agostinho Neto lhe tinha, ou diretamente, isso é que não me lembro, se foi diretamente o Agostinho Neto, se foi carta enviada por alguém que foi entregar a carta para o Fidel
Então o Agostinho Neto relatava para o Fidel que tinha pedido ao Costa Gomes para se era possível uma intervenção militar portuguesa que minimamente apoiasse o MPLA contra as outras forças. Ou pelo menos para estabelecer ali o equilíbrio, com o respeito que pudessem ter também pelas forças portuguesas, que ela servisse ali de tampão até à altura da independência, e que não tinha recebido resposta nenhuma do Costa Gomes e tal. Portanto, eu não sabia ainda se o Costa Gomes iria enviar ou não forças. O Fidel relatava-me isto, dava-me esta informação e dizia-me mais que o Agostinho Neto, perante a ausência de resposta até esse momento por parte do Costa Gomes, o Agostinho Neto lhe pedia já se, em alternativa às forças portuguesas, que seria o ideal, se o Fidel Castro podia eventualmente preparar forças cubanas para enviar para Angola. E eu disse-lhe para essa altura, forças portuguesas, nenhum homem vai para lá. Não há, de facto, qualquer reforço de Lisboa ao contingente de Luanda. A hesitante União Soviética, presidida por Brezhnev, decide empenhar-se ao lado do MPLA quando se confirma a presença de tropas zairenses e sul-africanas em território angolano. Pede aos cubanos que avancem urgentemente para Angola. Promete transportes técnicos militares e material de guerra. Samora Machel, tal como Nyerere da Tanzânia, Kaunda da Zâmbia, a Guiné-Bissau e muitos dirigentes africanos estão contra a intervenção direta soviética em Angola, pedida por Agostinho Neto e Fidel Castro. Temem que a África Austral se transforme num palco de conflito e negociação entre as grandes potências. Nós dissuadimos o presidente Neto de aceitar qualquer apoio militar antes da proclamação da independência. Isso deu alguma vantagem aos sul-africanos porque avançaram muito durante esse tempo e desesperaram. Mas para nós era melhor assim do que a entrada de estrangeiros para um país que ainda não era soberano. Mas Neto não pode esperar. O 500.000 de instrutores cubanos já instalados em Angola não chegam para salvar o MPLA. Estamos em finais de outubro e do norte, Colton Roberto avança para Luanda uma coluna da FNLA, apoiada por tropas zairenses e mercenários portugueses. 50 milhões de dólares da CIA americana apoiam esta operação destinada a conquistar Luanda, antes do apressado dia da independência, 11 de novembro. Do sul, abrindo caminho à UNITA, avança pela costa a uns 60 a 70 km por dia, uma coluna sul-africana vinda do sudoeste africano, hoje Namíbia. Os sul-africanos são travados há alguns dias em Benguela, por forças do MPLA e alguns cubanos. Mas, retardados em Benguela, os sul-africanos não conseguem alcançar Luanda ao 11 de novembro. Antes disso, tropas cubanas começam a chegar em força à capital. A 10 de novembro, véspera da independência, cubanos e MPLA travam em Quinfangondo, já perto de Luanda, as tropas zairenses, o FNLA e mercenários portugueses que avançam do norte para Luanda. A intervenção militar estrangeira é sempre desmentida. Todos temem que a Organização de Unidade Africana e a comunidade internacional se recusem a reconhecer a legitimidade dos movimentos angolanos, seus aliados, se fosse conhecido que estavam a ter apoio militar estrangeiro ainda antes da independência. O presidente Neto veio cá para coordenar conosco, para saber qual era a melhor posição a tomar e durante o debate chegou-se à conclusão que era necessário a proclamação imediata da independência, que era para permitir a intervenção de todos nós, de todo o mundo, para proteger Angola contra as investidas sul-africanas. A independência de Angola esteve assim para ser antecipada para 6 de novembro. Samora Machel defende que se forme um exército africano para ajudar a Angola de Agostinho Neto. Moçambique, tal como a Guiné-Bissau e o Congo-Brazzaville, chegam a enviar ajuda. Enviamos para lá, dada a altura, meios aéreos, alguns helicópteros que apoiaram na luta e mesmo algum armamento, munições. A independência acaba por ser proclamada pelo MPLA a 11 de novembro, como for estabelecido na Conferência do Alvor. Em nome do povo angolano, o Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, proclama
o nosso país constituído em República Popular de Angola. Só que nesta cerimónia já não estão representantes do governo português, até porque o Executivo de Lisboa está também dividido sobre quem deve apoiar como representante legítimo do Estado angolano. Moçambique faz-se representar pelo então vice-presidente da Frelimo, Marcelino dos Santos, velho amigo de Agostinho Neto. Terminada a festa, os angolanos partem para o combate, porque Luanda ainda está sitiada. Com a ajuda dos cubanos e do material soviético, vão libertar a capital e obrigar os adversários a bater em retirada. Também a 11 de novembro, a FNLA e a UNITA proclamam em Nova Lisboa, hoje o AMBO, a sua República Democrática de Angola. Esta data tem para nós um significado profundo, porque é a resultante de todos os nossos esforços no combate pela libertação nacional. Muito bem! Mas será um projeto de aliança e fé. Dias depois, a UNITA de Jonas Savimbi afasta-se da coligação com a FNLA de Oltan Roberto. A guerra civil estabelece a administração da UNITA e do FNLA permanece na zona onde eu vivia, no sul de Angola. É uma situação de perfeito descalabro, semelhante aos dias de Lumumba no Congo, depois Zaire. É uma situação sem responsáveis, enfim, onde numa semana a UNITA matava o FNLA, na semana seguinte o FNLA matava a UNITA. Os últimos militares portugueses já saíram de Luanda a 10 de novembro. Seguem para Lisboa no próprio dia da independência. A maior parte dos colonos já partiu. Apavorados com o caos, exigiram transportes para o regresso a Portugal. Cerca de 300 mil pessoas abandonam Angola entre julho e fins de outubro de 75. Levam quase nada, sonhos destruídos, desespero e muito ódio. Alguns milhares residentes no sul de Angola, longe da capital, formam uma coluna automóvel gigantesca que procura abrigo no sudoeste africano, hoje Namíbia, e na África do Sul. Será com muita desta gente que se considera traída e abandonada pelo governo que a direita vai tentar a reconquista do poder em Portugal. É o fim trágico da descolonização africana. A guerra vai continuar em Angola e Moçambique, mas sem militares portugueses. Para eles ficou a nostalgia de África, muitos traumas e a perplexidade ante o que irá acontecer depois. Iacatico, 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 Tico, Gahina, Gamusambique, Iacatico, 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 Tico, Gahina,